Deixa eu começar essa aula com uma frase simples. O bodybuilding vira confusão quando cada um quer fazer o papel do outro. Atleta querendo mandar como coach, coach querendo mandar como federação e federação tentando ser o coach. E aí, o que era para ser esporte vira guerra de ego. E hoje eu vou te explicar com clareza quem faz o quê. E eu não vou explicar para você decorar. Eu vou explicar porque isso define três coisas. Primeiro, resultado no palco. Segundo, saúde no pós-campeonato. Terceiro, reputação no mercado. E presta atenção, se você entender essa aula de verdade, você vira raro. Porque a maioria está no bodybuilding, mas pouca gente entende o sistema. E eu vou te mostrar isso do jeito mais simples que existe. O bodybuilding é uma obra, o atleta é a obra, o coach é o construtor e a federação é o sistema que valida. E eu quero que você imagine um triângulo. Em um ponto está o atleta, no outro está o coach, no outro a federação. Se qualquer um desses pontos falhar, o triângulo desaba. Agora, a confusão do iniciante é achar que o atleta é o dono do jogo, ou que o coach é o dono do jogo, ou até mesmo que a federação é a dona do jogo. Na visão da NFP, o centro não é o ego de ninguém. O centro é o esporte, é o bodybuilder. E quando você entende isso, você para de brigar por controle e começa a construir juntos. Vamos começar pelo atleta. O atleta é o corpo que vai ser apresentado, ele é a obra. Mas ele não é só um corpo, ele é um conjunto de decisões diárias. O atleta, ele faz o que no campeonato? Primeiro, ele executa treino, dieta, descanso, rotina. Segundo, ele sustenta, porque constância é o que separa atleta de curioso. O terceiro, ele comunica. E aqui entra algo que muitos ignoram. O atleta comunica no palco e fora do palco. No palco, a postura, pose, presença, controle. Fora do palco, disciplina, maturidade, respeito ao processo. Agora eu vou te dar um choque de realidade. Atleta bom não é só o que treina forte. Atleta bom é o que segue o plano quando ninguém está olhando. E tem mais. O atleta tem responsabilidades que ninguém pode assumir por ele. A responsabilidade número 1, honestidade com o coach. Se o atleta esconde coisa, o coach planeja no escuro. Ah, Helder, mas esconder o quê? Esconder que não fez dieta, que não dormiu, que não furou cardio, que não exagerou no final de semana, que tomou decisões sem avisar. Isso não é um detalhe, isso muda o corpo. A responsabilidade número 2 é o cuidado com a saúde. Não adianta querer o palco e ignorar exames, sinais do corpo, recuperação. O atleta que só pensa em palco quebra. A responsabilidade número 3 é entender que a competição é uma consequência. O palco revela o que o atleta construiu. E aqui entra uma fase que eu quero que você guarde. O atleta não é criança no processo. Eu vou repetir. O atleta não é criança no processo. Ele não terceiriza tudo e vira passageiro. Ele participa, ele aprende. Porque o atleta que aprende vira consistente. E consistência ganha no longo prazo. Agora vem um ponto delicado. O que o atleta não faz? O atleta não cria a regra do campeonato, ele não decide critério de julgamento, ele não muda a categoria porque acha que combina. Ele não decide o que é permitido ou não no evento, porque isso é papel de outro ponto do triângulo. Agora, eu quero falar sobre o coach. Se o atleta é a obra, o coach é o arquiteto e engenheiro do processo. O coach, ele faz o que dentro desse processo? Ele faz 4 coisas principais. Primeiro, diagnóstico. Ele olha para o atleta e entende a realidade, a genética, biotipo, estrutura, histórico, nível, rotina, limitações. O coach que não faz diagnóstico vira copiador de protocolo. A segunda é a estratégia. Ele define o caminho, categoria, prioridade da fase, construção, corte, ajuste, tempo. Ele decide o que atacar agora e o que esperar. Porque estética, saúde e performance não são a mesma coisa. E alguém precisa escolher prioridade. A terceira coisa é a execução guiada. O coach não treina no lugar do atleta, mas ele guia o processo, corrige, ajusta, protege. E aqui tem uma verdade que separa profissional de aventureiro. O coach não vende resultado, o coach vende o processo. A quarta coisa é a responsabilidade. O coach não é o que leva o atleta para o palco a qualquer custo. O coach bom é o que entrega resultados sem destruir o atleta. E agora eu vou colocar a parte que muita gente tem medo de falar. O coach também tem limites. O coach não pode invadir áreas que não são dele. Ele pode orientar, pode educar, pode encaminhar, mas ele não pode se colocar como médico, como nutricionista, se ele não é. E por que isso?
Porque isso não é só sobre lei, é sobre maturidade profissional. O coach consciente entende o próprio limite. E aqui entra a diferença entre coach maromba e coach profissional. O coach maromba dá a opinião de tudo. O coach profissional constrói rede, nutrição quando precisa, médico quando precisa, fisioterapia quando precisa. Ele entende que o bodybuilder é multidisciplinar e quem não entende isso fica para trás. Agora, presta atenção nessa parte. O coach também tem um papel psicológico. Não é terapeuta, mas é liderança. Ele segura o atleta no backstage, ele organiza a mente do atleta quando a comparação começa, ele impede o atleta de tomar decisões por impulso. E se o coach não faz isso, o atleta vira refém do ambiente. E o que o coach não faz? O coach não muda a regra de federação. O coach não promete que vai ganhar, porque isso é mentira. O coach não compra briga com árbitro por ego. O coach não faz o atleta acreditar que o mundo está contra ele. O coach consciente ensina: você vai competir dentro do critério e vai melhorar onde precisa. Agora, eu quero falar da federação. Muita gente tem uma visão errada e acha que a federação é inimiga, e não é. A federação é o que transforma a prática em esporte, porque o esporte precisa de regras, categorias, critérios, organização do evento, arbitragem. A federação define quem pode competir, como se inscrever, como são as divisões, como é a sequência do palco. E isso existe para uma coisa: justiça esportiva. Agora, dentro do universo do bodybuilding, existem várias instituições e federações nacionais e internacionais. Você já viu nomes como IFBB, NABA, NPC, WPFF, federações estaduais e a própria NFP dentro da sua proposta. Cada uma tem as suas regras, padrões e às vezes pequenas diferenças de avaliação. E aqui vai um ponto que você precisa entender. Você não entra no campeonato para negociar regra. Você entra para competir no critério daquele campeonato. E isso vale para o atleta e para o coach. A federação também tem responsabilidades. A responsabilidade número 1, organização e segurança. O backstage organizado, palco, tempo, chamadas, estrutura. A responsabilidade número 2 é a coerência do julgamento. Quando o critério muda sem clareza, o esporte perde credibilidade. A responsabilidade número 3 é preservar o esporte. E a visão da NFP que você viu no material é clara. Não é sobre ego de coach, atleta ou federação. É sobre o bodybuilding. Agora, o que a federação não faz? A federação não faz o processo do atleta, não monta dieta, não monta treino, não cuida do psicológico do atleta. Ela entrega o campo do jogo. Atleta e coach precisam jogar dentro do campo. Agora, eu vou te mostrar o caos de forma simples. Quando o atleta tenta ser coach, acontece isso. Ele muda estratégia no meio, ele decide por emoção, ele para de executar e começa a questionar tudo. O resultado, perde consistência. Quando o coach tenta ser federação, acontece isso. Ele cria narrativa de perseguição, ele culpa o julgamento, ele perde o foco no ajuste. O resultado, perde evolução. Quando a federação tenta ser coach, acontece isso. Tenta controlar demais a preparação, cria confusão de responsabilidade. O resultado, o esporte vira uma bagunça. E aí eu te pergunto, quem que paga a conta no final? Isso sempre vai ser o atleta. Com frustração, com saúde, com tempo perdido. Por isso essa aula é tão séria. O bodybuilder é o sistema. E esse sistema precisa de um papel bem definido. Se você quer atuar nesse mercado, guarde essa regra de ouro. O atleta tem que ser aluno e executor. Coach tem que ser líder e estrategista. Federação tem que ser organizadora e guardiã do critério. E quando esses 3 pontos se respeitam, o esporte cresce. E quando o esporte cresce, o mercado cresce junto. Só que cresce com consistência, não como hype. Agora, você entendeu quem faz o quê. E se você entendeu isso, surge a próxima pergunta. Se a federação cria critérios e a arbitragem aplica critérios, como o árbitro pensa? O que ele realmente enxerga quando você está no palco? Porque 2 físicos bons podem ter resultados diferentes. Na próxima aula, eu vou te levar para dentro do julgamento, não pelo lado da torcida, pelo lado do critério. Eu te vejo na próxima aula.